Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje o simulado de tendências pedagógicas. Então vai estar o link aí na descrição, né? Então você vai lá, faz, se você quiser já assistir direto, não tem problema. Indicando aqui o livro, né? A Bibliotecária de Auschwitz, que é um livro maravilhoso, importante a leitura, né? E ele é um livro extremamente interessante, né? Tem um trecho que fala assim, ó: não importa quantos colégios os nazistas fechem, respondia, cada vez que alguém se detiver num canto para contar algo e algumas crianças se sentarem ao redor para escutar, ali terá sido fundada uma escola. Então é maravilhoso. E ele fala, tem um outro trecho que eu gosto muito, que ele fala assim: dois professores levantam a cabeça, angustiados. Eles têm nas mãos algo estritamente proibido em Auschwitz e podem ser condenados à morte se forem descobertos. Esses artefatos tão perigosos que portá-los é motivo de pena máxima. Não disparam nem são objetos pungentes, cortantes ou contundentes. O que tanto temem os implacáveis guardas do Reich, né, são apenas livros velhos, desencadernados, desfolhados e quase desfeitos, mas que são perseguidos, condenados e vetados de maneira obsessiva pelos nazistas. Sempre o conhecimento incomoda, sempre livros com muitas páginas, com muita informação, incomodam demais aqueles que não querem que as pessoas, pensem criticamente, enfim, minha gente. Mas vamos lá para tendências pedagógicas, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Tendências pedagógicas, vamos às questões simulado. Olha só, na pedagogia tradicional, a organização dos conteúdos assume as seguintes características: centralizados a partir dos interesses do aluno, desenvolvidos de forma objetiva, exaltação do enciclopedismo. Quais estão corretas? Apenas um e dois e três e 1, 2 e 3. Eu sempre falo para vocês darem uma olhada nas questões, né? E aqui tem a possibilidade das 3 estarem corretas. Estamos falando de pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, ela está centrada no interesse do aluno? Não, né? Portanto, a gente já elimina a A e a C e a E. Aí ficamos apenas com 2, né? Porque já, se você assistiu a aula, se não assistiu, vê o link aí. Tem 2 aulas no canal falando sobre tendências pedagógicas, tá? Então, pedagogia tradicional não é centrada no aluno. É desenvolvidos de forma objetiva. Opa, aí sim. Exaltação do enciclopedismo, do conteúdo, né? Enciclopedismo, né? A gente fala, lembra que você ia na biblioteca, lápis, né? Lápis na mão, copiar os trechos, né? Do livro, das enciclopédias, da Barça. Portanto, 2 e 3 correta, gabarito, letra D de dado, né? Letra D de dado. Vamos ver a 2, ó. Uma questão diferente que eu peguei do Sebrasp, né? Então o Sebrasp, ele tem uma prova onde as questões você tem que dizer apenas certo ou errado. Mas se você errar, você perde ponto, né? Então tem uma regra, né? Mas aí só para vocês conhecerem esse tipo de questão. Com relação à tendência pedagógica libertadora, cujo maior representante foi Paulo Freire. Então isso já caiu aí em vários concursos. Pedagogia libertadora quem é o representante? Paulo Freire. Cuidado para não confundir com a libertária, né? Eu confundia muito isso, gente. Então, libertadora, Paulo Freire. Julgue o seguinte item: o mais importante para a educação proposta por Paulo Freire são os conteúdos pré-determinados pelos currículos do sistema de ensino.
pois ele enriquece o saber popular. Você acha que Paulo Freire, né, ia propor isso aqui, os conteúdos pré-determinados? Claro que não. Portanto, o item aqui é o errado, né? Está errado essa afirmação. Não, Paulo Freire sim é o maior representante da tendência libertadora, porém, né, não é o mais importante, não tem nada a ver isso aqui com a tendência libertadora. Então a resposta, essa afirmação está errada, né? Primeira parte está certa, mas a segunda está errada. Bom, aqui ó, um exercício muito legal, nome da tendência pedagógica e os conteúdos. Olha, 1, 2 e 3. Tendência liberal tradicional. São conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Então vamos ver o que ele está querendo aqui. Ó. Sobre as tendências pedagógicas, analise o seguinte quadro. Estão corretos ou está correto, né? 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 2, somente 1 e somente 3. Ó. Não tem as 3. Olha a dica aqui da resposta. Se não tem 1, 2 e 3, você já sabe que pelo menos uma ou duas aqui, né? Que tem alternativas que só tem uma certa, podem estar errado. Então, não pode estar as 3 corretas. Olha a dica que quando você vai fazer prova, é importante você fazer essas análises, que aí você já vai procurando o erro. Tendência liberal renovada progressista. Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente a situações problema. E tendência liberal renovada não diretiva escola nova. Temas geradores retirados da problematização do cotidiano dos educandos. Aí você pensa assim, né? Essa última aqui. Tema gerador, gente, lembra quem? Lembra quem? Paulo Freire, né? E Paulo Freire, nós acabamos de ver, ele é da libertadora, né? Tendência libertadora, então não tem nada a ver. E ele que trabalha com esses temas geradores, portanto, não é tendência liberal, que não é. Agora, a liberal tradicional conhecimentos através dos tempos, passados aos alunos como verdade absoluta, né? Lembra? Tradicional não estimula a crítica, né? O questionamento, portanto a 1 está correta. Se a 1 está correta e a 3 está errada, a gente já elimina a D e já elimina a A. Aí ficamos só com 2 aqui. Então vamos checar, né? AB, tendência liberal renovada progressista. Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente a situações, problemas. Correto, portanto, 1 e 2, gabarito letra B de bola. Gabarito letra B de bola. Então, um quadrinho interessante para você já anotar, né? Menos o 3, que o 3 está errado. Mas aquele caderno de resumo que eu tanto peço para vocês fazerem, gente, porque é essencial para os seus estudos. Coloca lá tendências pedagógicas, aí vai anotando as informações, porque isso te dá a possibilidade de fazer um estudo rápido, né? Aquele estudo 2 dias, 3 dias antes da prova, fazer uma revisãozinha, né? Então sempre importante aí essa dica para vocês. 4. Estudos revelam que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em 2 grandes linhas de pensamento pedagógico. Foi exatamente as aulas que eu dei, né? Tendências liberais e tendências progressistas. Você não vai esquecer isso, você vai ouvir a minha voz na hora da prova. Tendências liberais e tendências progressistas. E aí ele fala aqui, ó, 1, libertadora, 2, crítica social do conteúdo, 3, tecnicista, 4, renovadora, 5, libertária. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas, né? Então, são corretas apenas as afirmativas. Aqui está falando as tendências progressistas, né? Então, temos 2 campos aí, as liberais e as progressistas. Aqui está perguntando quais são consideradas progressistas. A libertadora é progressista, né? Aí você tem aqui as alternativas, ó. Tem uma que é todas, tem uma que são quase todas, né? A libertadora é progressista? Sim, a libertadora é progressista.
a crítico social dos conteúdos, né? Quem é um dos grandes expoentes aí dessa crítico social dos conteúdos? Demerval Saviani, que foi professor lá na Unicamp, né? Na época eu estava, Demerval Saviani. Então, também é progressista. Então, já temos que 1 e 2 são progressistas. Então, já eliminamos a A, né? Já eliminamos a D. Ficamos só com B, C e E. Já eliminamos. Você passa o risco na prova, risca a prova, assim, ó, fac, né? Passa o traço nessa alternativa errada aí. E a tecnicista é progressista? Não, tecnicista é liberal, tendência liberal. Portanto, a 3 não é. E aí, a gente já eliminou aqui a E também, né? Eliminamos a E. E aí, vamos para renovadora. A renovadora, ela é... Não, a renovadora é liberal. E a libertária? A libertária sim. A libertária é progressista. Portanto, 1, 2 e 5, alternativa novamente de B, de bola, né? 2B de bola, isso aí. Então, a alternativa B de bola. Entenderam? Ó que bacana aqui para você, né? Tendências progressistas, libertadora, crítica social dos conteúdos e libertária. E liberal? Liberal, né? Tecnicista, renovadora. Então, você já vai a cada questão aprendendo um pouco mais. 5, conforme Oliveira Formosinho, a missão blá 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 é desenvolver pessoas responsáveis e cidadãos cívicos capazes de ser autônomos e tomar iniciativa, envolvendo os estudantes na sua própria aprendizagem e usando a escola como plataforma para a transformação cultural e reforma social. O sucesso desse tipo de pedagogia não está reduzido ao sucesso acadêmico, ele incorpora também o sucesso pessoal, social e cívico. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Estamos falando das pedagogias tradicionais, da disciplinadora, da liberal, da tecnicista ou das participativas? Aqui ficou fácil, né, gente? Se você quer desenvolver pessoas autônomas, tomar iniciativa, a escola como um local de transformação cultural e reforma social, né? Aí nós não estamos falando de pedagogia tradicional, nem de disciplinadora, nem de liberal, nem de tecnicista, né? Do manualzinho lá que eu falo na minha aula. Estamos falando do quê? Das pedagogias que estimulam a participação. Gabarito, letra E de escola, né? Gabarito, letra E de escola. Então, gabarito, letra E de escola. Tranquilo essa, né? 6. As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. São um instrumento a mais, porque importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência dos mecanismos de participação crítica. Os conteúdos propriamente ditos são os que resultam da necessidade e interesses manifestos pelo grupo. E que não são necessárias nem indispensavelmente as matérias de estudo. Tal conceito acerca dos conteúdos de ensino é relativo à tendência pedagógica progressista libertária, progressista libertadora, crítico social dos conteúdos ou liberal renovada não diretiva. Então, olha só, aqui, né, fala bastante de uma tendência pedagógica, e aí se você tiver dúvida, né, você tem que anotar isso aí no seu caderno resumo, porque aqui está descrevendo de forma até bem completa, né, a questão da tendência progressista libertária, né? Então, para que não tenha nenhuma dúvida, anote isso aí, gabarito letra A de amor, tá? Então, para que você não confunda mais, né? Eu confundia muito isso, libertária, libertadora, me deixava doido, crítico social dos conteúdos. Aí eu fiz caderno resumo e aí, né, comecei a melhorar essas questões aí de acertar. Então, 6, letra A.
Vamos para 7. A década de 60 será marcada pelas últimas experiências de renovação pedagógica sob a égide da concepção humanista moderna, expressa nos ginásios vocacionais e escolas experimentais. Em termos alternativos, surge nessa década a concepção pedagógica. Então tem que prestar atenção. Ele está perguntando em que década essa concepção pedagógica, né, que propõe aí uma renovação pedagógica, uma concepção humanista, que nasceu em 60, qual que é ela? Qual que é essa concepção pedagógica? Aí vai falar liberal, formulada por Anísio Teixeira, que sustenta a ideia de que a escola tem a função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com aptidões individuais. Não, porque a liberal não surge aqui na década de 60. Anísio Teixeira é antes, né? Antes disso. Então vamos ver, comportamentalista ou behaviorista, formulado por Skinner, que entende o conhecimento como externo ao indivíduo e deve ser por ele descoberto como resultado direto de sua experiência. Bom, isso aqui não tem uma concepção humanista moderna, né? Não, né? Não. Histórico-crítica, formulada por Saviani, que entende a educação como mediação no seio da prática social global. A prática social põe, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Aí não na década de 60, né? A histórico-crítica, ela veio um pouquinho depois, inclusive para criticar, né? Essa que é a alternativa correta, que é a letra D, libertadora, formulada por Paulo Freire, que suscita o método pedagógico que tem como ponto de partida a vivência da situação popular, de modo a identificar seus principais problemas e operar a escolha dos temas geradores, cuja problematização levaria à conscientização que, por sua vez, redundaria na ação social e política. Então, gabarito letra D de dado. Mas olha como essa questão, ela já traz aqui um belo descritivo aqui de tendências pedagógicas que você pode também anotar e você já pode aí fazer. Mas se bem que lá naquela minha aula tem uma tabela lá que é muito completa, que eu falei que você tem que colocar na parede do seu quarto, né? Dar bom dia para ela, para você nunca mais errar a questão de tendências pedagógicas, né? Então, gabarito letra D de dado e vamos... Opa, eita, já entreguei o gabarito, né? Bom, vamos lá. As principais tendências pedagógicas efetivadas na educação brasileira se dividem em duas linhas de pensamento pedagógico: as tendências liberais e as tendências progressistas. Considerando as duas tendências supracitadas e analisando o método de aprendizagem, cuja relação é de igual para igual e no qual o aluno aprende através da resolução de problemas, podemos afirmar que trata-se de tendência progressista libertária, tendência progressista libertadora, tendência liberal renovadora progressiva e tendência liberal renovadora não diretiva. Aqui, novamente, estamos falando relação de igual para igual, resolução de problemas, né? A partir de temas geradores, enfim, estamos falando da libertadora, gabarito letra B de bola, né? B de bola, tá? Então aí para você ver como as bancas perguntam de diferentes formas, né? Às vezes mudando uma coisinha ali, um termo aqui, mas gabarito letra B. E vamos para 9, a tendência parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível o seu uso prático. Enfoca a livre expressão, contexto cultural, educação estética, enquanto que a tendência prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada na democratização da sociedade por meio de aquisição de conteúdos e da socialização. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do trecho acima. Bom, tendência de que somente o vivido pelo educando é incorporado em situações novas não pode ser a tradicional, né? Então a gente já elimina a. Não pode
ser tradicional de jeito nenhum. E aqui, ó, vamos ver. Então eu já eliminaria A aqui, ó, pá, eliminaria A. Tecnicista, no segundo item aqui, não. Prepara o aluno para participação organizada, nativa na democratização e na sociedade, não. Portanto, eu já eliminaria C, já eliminaria A, né? Também não pode ser tradicional aqui, já eliminaria E. Olha quantas eu eliminei: A, C, E. Fiquei só com crítico social dos conteúdos, na D, né? Renovada não diretiva, né? E libertário e crítico social dos conteúdos. Aí aqui a tendência é libertária, né? Letra B de bola, e aqui letra, aqui a segunda é crítico social dos conteúdos. Então, gabarito letra B de bola, tá? Não é renovadora não diretiva, tá? Portanto, letra B de bola. Vamos para 10, a maior questão desse simulado, e uma questão muito interessante. Então ele coloca aqui: as tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, né? Falei isso lá na aula, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Com base nesse cenário, associa as colunas a seguir: tendências liberais e tendências progressistas. Que fácil agora, né, Fábio? Você já fez um monte de questões, né? 9, e aí você já está craque. Crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica. Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos da socialização, é o mediador entre conteúdos e alunos. Olha que bom essa questão, resumo aí. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno, os conhecimentos são constituídos pela experiência pessoal e subjetiva, e aí é o que? É liberal? Não, claro que é progressista. Aí você já marca aí, 2, progressista. Tradicional, foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central e o aluno é um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Olha que bacana, um resumo aí para você anotar no seu caderno, resumo. Portanto, aqui é número 1, tradicional, aí você marca lá, 1, 2 e 1, estamos na sequência. Renovadora, progressiva, caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como ser ativo e curioso, dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender se torna uma atividade descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor é um facilitador. Isso é liberal ou progressista? Liberal, né? Então, marca aí 1, marca 1. Vamos lá, renovadora não diretiva, escola nova. Anísio Teixeira foi o grande pioneiro, né, da escola nova no Brasil. É um método centrado no aluno, a escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social pedagógica. E para aprender tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. A renovadora não diretiva é liberal ou progressista? Lembra os números aqui, ó. É liberal, marca 1. Então já temos 2, 1. Libertadora, além da busca pela transformação social, a condição de libertar pela elaboração da consciência crítica passo a passo com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. O professor coordena atividades e atua juntamente com seus alunos. Libertador é número 2, é progressista. E a tecnicista, Skinner, foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista. Nossa, essa palavra é difícil de falar. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Isso é liberal ou é progressista? É liberal, portanto, number 1.
Libertadora enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética, os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Assim, aí, esse é progressista ou liberal? Progressista, crava 2 aí, number 2. Number 2 é ótimo, né? Number 2. Então vamos ver aqui a sequência, ó. Nós marcamos aqui 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Portanto, gabarito. Peraí, não marcamos 2. Opa, peraí, vamos verificar aqui de novo. A primeira, crítico social dos conteúdos, exatamente. 2, 1, marcamos certo aqui, estou conferindo. 2, 1, 1, né? 1, é isso mesmo, confere aqui. Então, portanto, gabarito, né? 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Gabarito, letra A de amor, né? A de amor. Portanto, gente, fechamos aí, né? O nosso simulado, certo? Fechamos o nosso simulado. Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Esse simulado. É claro que vale a pena dar uma olhada lá na tabela, estudar de novo, para você tá bem consciente aí dessas tendências pedagógicas, porque sempre tá aparecendo aí nas provas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.